animal! Eu, Stitch! Famosíssimo, hein? Quer só ver quem vai me fazer? Bora lá, Jamila, ensina aí! Bom, pessoal, aqui começamos então uma aula. Eu só quero dizer o seguinte para vocês. Logo no início, eu já vou ensinar a fazer o básico para várias partes do Stitch, tá? Que são esses aumentos aqui. Então, assim que iniciar o vídeo, já comecem a fazer as anotações, porque vocês podem reparar que os olhos têm o mesmo tipo de aumento, o nariz, a barriguinha, o corpinho, enfim, os pezinhos, o rabinho, tudo da mesma forma. Então eu recomendo a vocês anotarem, porque para o vídeo não ficar muito longo, quando for chegando nessas partes aqui, eu simplesmente fui falando, façam até a carreira 5, a carreira 6, até completarem tantos pontos, tá? Essa é uma dica que eu dou. Vamos lá pro vídeo então. Bom, pessoal, iniciando então o nosso Stitch, vamos começar pela cabecinha dele. Vocês prestem muita atenção, porque esse início aqui da cabeça, as primeiras carreiras, serão o básico, tá? Para muitas partes que vamos fazer do Stitch. Então, eu acabei fazendo um anel mágico, tá? Nesse anel mágico, eu dou um pontinho só, que eu não considero como ponto, e a partir de agora, eu coloco 6 pontos baixos no anel mágico. Prestem muita atenção como é que eu faço, não façam pontos muito apertados, tá bom? Esse aqui já é o número 4, 5, 6. Aí, a gente vai, dar uma apertadinha aqui, para fechar bem o anelzinho, puxa bem. E no primeiro ponto, a gente pega aqui, e faz um ponto baixo. Combinado? Esta é a base, o início da base de muita parte do trabalho. Agora eu vou colocar aqui, um marcador, o que é muito importante para a gente não se perder aqui na contagem das carreiras, tá? Então, coloquei o meu marcador no ponto que eu acabei de fazer. E agora, cada ponto que eu fiz vão receber 2 pontos baixos. Ou seja, se eu tinha 6 pontos, vou finalizar a segunda carreira com 12 pontos. Então, eu vou fazer meus 12 pontos aqui e já retorno. A terceira carreira, a gente inicia com um ponto baixo. Colocamos o marcador nesse primeiro ponto. E vamos fazer um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Então, se eu já fiz um ponto baixo aqui, no próximo ponto farei 2 pontos no mesmo ponto de base. 1 mais 1, ok? Fiz o meu aumento. No próximo, eu faço um único ponto. E no seguinte, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos fazer a terceira carreira completa desta mesma forma, até chegarmos aqui no marcador, onde teremos um total de 18 pontos na circunferência. Para iniciarmos, então, a quarta carreira, eu tiro o meu marcador, faço um ponto baixo, recoloco o meu marcador neste ponto que acabei de fazer, e o procedimento vai ser praticamente igual à terceira carreira, com uma única diferença. Agora, nós faremos 2 pontos baixos normais para um aumento. Então, aqui vai meu segundo ponto baixo, e neste seguinte ponto, eu farei o aumento. Primeiro ponto, segundo ponto de aumento. Nos próximos 2, farei só um ponto baixo, um neste e um neste. No seguinte, eu faço aumento. Primeiro ponto, segundo ponto de aumento na base. Então, vamos fazer por toda a circunferência até chegarmos aqui no marcador e teremos um total de 24 pontos na circunferência.
A quinta carreira, eu inicio com um ponto baixo, novamente coloco o meu marcador, e agora eu vou fazer 3 pontos baixos para um aumento, tá? Então, aqui foi meu primeiro ponto, vamos fazer o segundo ponto, terceiro ponto, e no quarto ponto, a gente aumenta. Primeiro, mais um de aumento. Faremos a quinta carreira desta mesma forma, 3 pontos para um aumento, até chegarmos aqui no marcador, onde teremos um total de 30 pontos na circunferência. Carreira número 6, faremos 4 pontos baixos para um aumento, tá? Então, já tinha feito o meu primeiro, já tinha colocado aqui o marcador, tô no segundo, que é o número 3, número 4, e no quinto ponto, a gente aumenta. Primeiro ponto, segundo ponto de aumento. Desta forma, faremos por toda a circunferência, onde teremos um total de 36 pontos. Pessoal, antes de iniciar a próxima carreira, eu quero dizer uma coisa, que toda essa sequência que eu fiz é básico para muitos trabalhos, seja de amigurumi ou crochê normal, tá? Aliás, ó, eu usei esta sequência de aumentos, tá? Eu a usei na centopeia, no Snoopy, no Yoshi, no Toad, em vários bichinhos. Então, tenham anotado essa sequência aqui, porque o Stitch, muitas partes do que vamos fazer deste animalzinho vai ser usado por essa base da cabecinha dele, tá bom? Então, vamos dar continuidade sem embromation. A sétima carreira, então, eu já fiz um ponto e marquei. Faremos um total de 5 pontos para um aumento, ó. Esse aqui é o segundo. Ponto número 3, número 4 e número 5. Tudo ponto baixo. No sexto ponto, faremos o aumento. Primeiro, mais um de aumento. E desta forma, toda a carreira faremos 5 mais um aumento, 5 mais um aumento por toda a circunferência. E ao chegarmos aqui no final, teremos um total de 42 pontos. Carreira número 8 é a última carreira de aumentos, tá bom? Então, faremos na seguinte forma. 6 pontos baixos para um aumento. Então, já tinha 1, agora 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ponto, eu faço 2 no mesmo ponto de base. Primeiro ponto, segundo ponto, que é o aumento. Desta forma, faremos 6 pontos, um aumento, 6 pontos, um aumento, igualmente até o marcador, onde teremos um total de 48 pontos baixos na circunferência. Realizei todos os meus aumentos, tenho um total de 48 pontos. Então, gente, vou iniciar a carreira 9 aqui. Só que assim, da carreira número 9 até a carreira número 17, a gente vai fazer os mesmos pontos baixos, sem aumentar nem diminuir nada, tá bom? Vamos somente subir, carreira por carreira. Não esqueçam de marcar e tem que ter um total de 17 carreirinhas aqui, tá bom? Então, eu tô começando a minha número 9, quando eu chegar na número 17, eu volto para dar mais instruções. Completei, então, as minhas 17 carreiras, cheguei aqui no marcador, e agora, ó, eu vou tirar o marcador, porque neste momento, o rostinho do Stitch muda de cor. Então, aqui, ó, vou cortar o fio, não precisa deixar muito longo, tá? Eu vou mudar a cor e explicar para vocês qual é a melhor forma de se fazer para ficar o menos perceptível possível, tá? Então, apesar de curtinho aqui, ó, eu vou pegar o próximo ponto, como se eu fosse fazer um ponto baixo normal, tá vendo? Só que para finalizar, eu pego aqui a nova cor e puxo com ela, aqui.
Bom, aí o que que eu faço? Eu pego esta pontinha com esta da azul e dou o meu nozinho para deixar bem firme, tomando cuidado com esse pontinho aqui, tá? Então, o meu nozinho não tem importância, porque vai ter enchimento lá do lado interno da cabecinha, então eu corto esses fios aqui e vamos continuar. Portanto, esta carreirinha aqui serão os mesmos pontos baixos normais. Vamos dar a volta inteirinha com um ponto baixo sobre cada ponto baixo, sem aumentar nem diminuir nada. Então, eu vou terminar aqui. Não coloquei um marcador justamente porque não precisa, tá vendo? Ó, as cores já se distinguem. Assim que eu terminar, eu retorno. Vou finalizar então a minha carreira e já dar início à próxima carreira. Então, eu pego aqui o primeiro ponto, coloco o marcador. E agora iniciaremos as diminuições, tá bom? Então, a gente vai fazer 6 pontos baixos para uma diminuição. Então, aqui já tá o primeiro. Fazer o número, número 2, número 3, 4, 5, opa, aí, 6. Para fazer a diminuição, já sabem, pula esse e começa aqui, tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos diminuir. É só pular o ponto seguinte e ir no próximo. E assim eu começo mais 6. Então, esse aqui é o 1 de mais 5, onde eu vou pular e faço a diminuição, até chegar aqui no marcador, e aí teremos um total de 42 pontos na circunferência. Carreira número 20, nós faremos 5 pontos baixos para uma diminuição. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, marquei. Vamos lá, 2, 3... 4, 5 pontos baixos. Vou fazer a diminuição, não uso esse ponto, eu pulo e faço bem apertadinho para ficar o menos perceptível possível aqui, tá vendo? Ó? Então, aqui já foi o primeiro, vou fazer 2... Aí eu faço 3, 4, 5, pulo e vou dando a volta inteirinha até chegar no marcador e teremos então um total de 36 pontos na circunferência. Vamos iniciar então a carreira número 21, faltam só 2 carreirinhas, a 21 e a 22. Então, a 21 nós vamos fazer o seguinte, 4 pontos baixos para uma diminuição. Eu já fiz o meu primeiro ponto baixo aqui, marquei. Vamos lá para o segundo. 3. E o quarto ponto baixo. Pulo este, que seria o seguinte, fazendo a diminuição, vou para o seguinte e aperto bem. Prontinho. Então, assim, vamos fazer 4 para uma diminuição, 4 para uma diminuição, completando toda a circunferência, dando um total de 30 pontos. Vamos fazer, então, a nossa última carreira, a número 22, que será o seguinte, 3 pontos para uma diminuição, tá? Já fiz meu primeiro pontinho, marquei, número 2... Ficar bonitinho. Aí, número 3. Este ponto não conta. Eu vou pro seguinte. E conto novamente. 1, 2, 3.
Fazendo então a diminuição, pulo este ponto seguinte e vou para o próximo. Faço bem apertadinho e já conto como 1. Então, vamos fazer 3 para uma diminuição, 3 para uma diminuição, e quando chegarmos aqui no marcador, temos que ter 24 pontos na circunferência. Finalizei, então, a última carreira, eu tiro o meu marcador. E vamos arrematar aqui o último pontinho, fazendo um ponto baixíssimo. Eu pego, dou uma laçada e laço pra cá, ó, foco pra cá de novo, certo? Deixo um fio compridinho, mais ou menos uns 35 centímetros. Vamos puxar o pontinho aqui para o centro e apertar bem, ok? Aqui está, então, a cabeça do nosso Stitch. Vamos começar, então, o corpo. Bom, pessoal, como eu falei, o corpo do Stitch e muitas partes do corpinho dele são muito parecidos com o nosso início, tá? Da cabeça. Então, vamos lá. Vocês vão fazer, para fazer o corpo, copiar igual a cabeça até a 6ª carreira, tá? Então, só para relembrar, a gente fez um anel mágico com 6 pontos. Na 2ª carreira, fizemos 2 pontos básicos para cada ponto de base, ou seja, aumentamos de 6 para 12 pontos. Na 3ª carreira, nós fizemos 1 ponto, 1 aumento, 1 ponto, 1 aumento, dando um total de 18 pontos na circunferência. Na 4ª carreira, fizemos 2 pontos baixos para um aumento, 2 baixos para um aumento, e demos um total de 24 pontos na circunferência. A 5ª carreira, faremos 3 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência, dando um total de 30 pontos. E a 6ª carreira, vamos fazer 4 pontos baixos, um aumento, 4 baixos, um aumento, chegando a um total de 36 pontos, ok? Então, eu vou adiantar o meu até a 6ª carreira e eu retorno para a gente aprender mais sobre o corpinho do nosso Stitch. Finalizei, então, as minhas 6 carreiras com todos os aumentos. Vou iniciar, então, a carreira número 7. Faço um ponto baixo. Coloco meu marcador aqui. Bonitinho, vem cá. Opa, coloquei errado. Aí. Tô meio cegueta, gente. Agora, galerinha, que a gente já tem todos os aumentos, deixa eu até arrumar isso aqui. Pronto, ficou melhor, né? Já temos todos os aumentos. A gente vai fazer da carreira 7 até a carreira 18, somente ponto baixo sobre ponto baixo. Ou seja, a gente só vai crescer isso aqui. Vamos fazer todas essas carreiras, não se esqueçam de marcar, carreira por carreira, porque da mesma forma que a gente fez esta circunferência e depois a gente seguiu reto, a gente vai fazer o mesmo aqui no corpinho dele, tá bom? Então, da carreira 7 até a carreira 18, ponto baixo sobre ponto baixo, combinado? Quando eu chegar na carreira 18, então, eu retorno para dar mais explicações. Completei, então, minhas 18 carreirinhas. Vamos iniciar a carreira número 19. Então, eu tiro meu marcadorzinho, faço o meu primeiro pontinho, coloco o marcador, vem cá, bichinho. Aqui. Agora, a gente vai fazer somente 2 carreiras para terminar o corpo, tá? A carreira 19 e a 20. A carreira 19, nós faremos 4 pontos baixos, já fiz o primeiro, 2, 3, 4, para uma diminuição. Então, a gente pula este pontinho aqui, vai no seguinte, faz bem apertadinho. Já considera a diminuição aqui, esse ponto, como 1. Vamos lá, fazer o 2,
3, 4. Vamos pular este como diminuição e vamos para o seguinte, consideramos como 1. Então, a gente vai fazer 4 carreiras para uma diminuição, 4 carreiras não, 4 pontos baixos para uma diminuição por toda a circunferência, e quando chegarmos aqui, ó, teremos um total de 30 pontos. Eu vou terminar minha carreirinha e já volto. A carreira número 20 é a última do corpinho do nosso stitch. Então, ó, a gente vai fazer da seguinte forma, 3 pontos para uma diminuição, tá? Já fiz o primeiro e marquei, farei o segundo, faço o terceiro, e aí eu diminuo, pulo esse e vou para o seguinte, 1, 2, 3. Da mesma forma, pulo esse e vou para o seguinte. Farei, então, por toda a circunferência até chegar no marcador e teremos um total de 24 pontos. Fiz, então, o corpinho do meu stitch. Vou tirar o marcador daqui. Vamos... Opa, vem cá, menino. Arrematar. Vamos deixar aqui uns 30 centímetros de fio. A gente arremata da mesma forma, puxando por dentro do pontinho. Prende bem. E vamos reservar o corpinho junto com a cabecinha que nós já fizemos. Próximo passo serão os bracinhos. Vamos reservar essas duas peças, então, e iniciaremos os braços. Bom, vamos fazer, então, os braços do nosso stitch. Começando novamente com o anel mágico, só que desta vez o anel mágico deverá ter 7 pontos, tá? Então, eu faço este aqui, que é só para fixar, não é considerado como ponto, e aqui eu começo, fazendo um total de 7 pontinhos no anel mágico. 2, 7. Como todo anel mágico, a gente fecha aqui, ó. Fecha bem. E aqui colocamos, então, o primeiro ponto da nossa segunda carreira. Primeiro ponto baixo. Ok? Neste primeiro ponto que eu acabei de fazer da segunda carreira, eu coloco meu marcador, tá? E aí, a segunda carreira, tradicionalmente, 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, aqui eu já fiz um, farei mais um nele mesmo. No próximo, farei 2 pontos, ou seja, eu vou aumentar. Em cada ponto que eu fiz na carreira do anel mágico, eu vou dobrar de tamanho. Então, serão 2 pontos em cada um na circunferência, e quando chegarmos aqui, teremos um total de 14 pontos nesta rodada. Entrando aqui na terceira carreira, já coloquei meu marcador. Agora faremos os 14 pontos em todas as demais carreiras, sem aumentar nem diminuir nada. Então, iremos da carreira número 3, que é essa que eu tô fazendo, até a carreira número 12. Vou completar, então, todas essas carreiras. Quando eu chegar na carreira número 12, eu retorno. Completei, então, as minhas 12 carreiras. Vou retirar o meu marcador daqui. Opa! Vou deixar aqui uns 20 centímetros de fio. A gente corta. E puxa. Vamos arrematar, ok? Vamos colocar fibra, como eu coloquei já nesse, e façam esta mesma receita 2 vezes, porque o nosso stitch tem 2 bracinhos. Eu vou colocar fibra nesse e já damos sequência à próxima parte do nosso stitch. Para fazer os pezinhos do stitch, mais uma vez, iniciamos com o anel mágico, só que diferente dos bracinhos, será um anel mágico com 6 pontos, tá? Então, aqui eu já fixei e agora eu começo a contar
meus 6 pontos. E 6. Tradicionalmente, fechamos o nosso anel mágico. Aquele jeitinho. Bem fechadinho. Opa. Damos um pontinho aqui no primeiro ponto. Esse aqui é o primeiro ponto da segunda carreira, onde eu vou colocar o marcador. Vocês podem reparar que isso daqui é bem repetitivo, né? Bastou ser alguma coisa arredondada, é sempre nos múltiplos, né? Então, como aqui tem 6 pontos, a segunda carreira tem que ter 12. Para ter 12, múltiplo de 6, eu vou e faço 2 pontos em cada ponto de base. Então, eu vou fazer 6 aumentos, tá? Se em cada ponto eu ponho 2 pontos, obviamente são 6 aumentos. Vou completar meus 12 pontos aqui e já retorno. Finalizei, então, minha segunda carreira com um total de 12 pontos. Irei para a terceira carreira, que obviamente terão aumentos e teremos que ter 18 pontos. Para isso, então, nós fazemos um ponto normal e no ponto seguinte um aumento. Primeiro ponto, segundo ponto de aumento. No próximo, um ponto baixo normal. E no seguinte, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Faremos desta forma até chegarmos ao marcador, dando um total de 18 pontos na circunferência. Iniciei então a quarta carreira, coloquei o marcador, e a quarta carreira são 2 pontos baixos, eu já fiz o primeiro aqui no local do marcador, para um aumento por toda a carreira, tá? Então, no terceiro ponto, eu faço 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Os próximos 2 pontos é um ponto para cada ponto de base. No seguinte, 1. E neste próximo, o aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Desta forma, faremos por toda a circunferência até chegarmos ao marcador, dando um total de 24 pontos na circunferência. A quinta carreira, nós faremos com 3 pontos baixos e um aumento, tá? Então, esse aqui é meu segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, e no quarto, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Desta forma, eu farei por toda a extensão da carreira, 3 para um aumento, 3 para um aumento, e quando chegar aqui no marcador, deverei ter 30 pontos na circunferência. Completei então as carreiras até a número 5 e agora faremos a carreira número 6 e número 7 somente de pontos baixos, ou seja, 2 carreiras seguidas com 30 pontos em cada carreira. Pessoal, completei aqui minha 7ª carreira e a 8ª carreira, como vocês podem perceber, nós precisamos dar este formato, que até o momento eu fiz a base do pezinho, né? Aqui já tem um pezinho pronto. Então, eu tenho que dar este formato ao pezinho dele, fazer reduções, mas só neste lado aqui. Aqui continua igual. Como se faz isso? Então, agora vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, peraí, câmera, ajuda aí, menina. A gente vai fazer 8 diminuições seguidas, só que pulando, tá? Então, meu marcador não estava aqui, eu vou pular este ponto aqui, pego no seguinte e faço um ponto baixo bem apertadinho. Já fiz a primeira diminuição. Coloco aqui, então, o marcador. Ops. Vamos para a segunda diminuição. É diferente, tá? Mas a gente tem que dar o formato. Então, a segunda diminuição, novamente, eu pulo este primeiro ponto e vou para o seguinte. Então, faço mais uma diminuição. São 2. Pulo e faço a terceira. Pulo o seguinte e faço a quarta. Pulo, diminuição número 5. Pulo, diminuição número 6. Pulo,
número 7, pulo número 8. Então, aqui, ó, eu fiz 8 diminuições seguidas, tudo puladinho, ó, já tá começando a encurvar, tá vendo? E agora, eu vou fazer somente ponto baixo até chegar no marcador, tá bom? Então, quando eu finalizar aqui a carreira, sem pular desta parte aqui, isso aqui é tudo seguidinho, tá? Quando eu finalizar, eu mostro mais pra vocês. Então, a carreira, dando um total de 20... Ops, caiu. 22 pontinhos aqui na circunferência, tá? Vamos fazer mais uma carreirinha com algumas diminuições, só que ao invés de 8 seguidas, faremos somente 5, ok? Então, ó, eu pulo este primeiro onde estava o marcador, faço a minha primeira diminuição, coloco novamente meu marcador e vou pulando mais 4 vezes, tá? Para dar um total de 5 diminuições, e o restante eu faço até o marcador somente ponto baixo. Então, obteremos um total de 17 pontos nesta circunferência. Completei, então, as minhas diminuições, já tô tendo aqui o formatinho do pezinho do nosso Stitch. E agora, gente, vamos fazer a carreira 10, 11, 12, 13, 14... Ó, 10, 11, 12, 13, 14, 5 carreirinhas, somente de pontos baixos, tá? Sem aumentar nem diminuir nada. Ok, o pezinho do meu Stitch já tá criando forma, ficando igual ao outro, né? Só que esse aqui tá cheio. Então, vamos iniciar a carreira número 15, só faltam 2, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, colocamos um marcador. Sinceramente, não consigo viver sem marcador, gente. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Então, ó, um ponto baixo, vamos lá, o segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo. Vamos para uma diminuição pulando. Pula este, vem para cá, já conta como um ponto baixo. Aí, ó, a gente vai fazer um baixo, pula. Um baixo, pula. E quando chegarmos aqui no marcador, teremos 14 pontos na circunferência. A carreira número 16 é a última, tá bom, pessoal? Bem parecida com a anterior, só que nós faremos 2 baixos. Eu já fiz o primeiro e marquei, para pular um, ó. Então, pulei e faço minha primeira diminuição. Aqui, ó, segundo ponto. Pulo, já faço o primeiro aqui. E assim nós faremos por toda a circunferência, chegaremos aqui ao marcador e teremos um total de 11 pontos. Tem então o meu pezinho, vou deixar aqui uns 30 centímetros de fio. Vou tirar meu marcador daqui, não preciso mais. Vamos lá. Vou arrematar aqui. E aí, ó, gente, vamos começar a colocar fibra aos poucos, tá? Às vezes pode precisar de alguma coisinha para ajudar para colocar a fibra no sapatinho, no pezinho. E, ó, vamos dar atenção para esta ponta aqui, ó, para ter mais fibra aqui na frente do pezinho, tá? Pra gente obter este formato aqui, ó, tá bom? Eu vou finalizar, então, o meu outro pezinho, colocando fibra nele também, e vocês repitam a mesma receita e completem 2 sapatinhos, combinado? Bom, pessoal, a orelha do Stitch é feita em 2 partes, tá? Esta parte azul, ok? E esta parte rosinha, que é acrescentada aqui, tá? Então, ó, a gente vai fazer igual a primeira parte, tá? Tem que ser um par de cada um. Então, a parte azul, a gente vai fazer igual nós fizemos na cabeça,
tá? Então, eu vou deixar narrado aqui, que é aquela coisa básica, tá? Primeiro, um anel mágico com 6 pontos. Na segunda carreira, nós fazemos o dobro, seria 2 pontos para cada ponto de base, ficaremos com 12 pontos. Na terceira carreira, nós faremos um ponto baixo para um aumento, dando um total de 18 pontos. E finalizaremos na quarta carreira, fazendo 2 pontos baixos para um aumento, tá? Dando um total de 24 pontos na circunferência. Então, eu vou fazer essas 4 primeiras carreirinhas, vocês façam aí, e eu já retorno para dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, completei então as minhas 4 primeiras carreiras, tenho um total de 24 pontos na circunferência. E agora, gente, serão sempre os mesmos 24 pontos, tá? Eu já vou fazer meu primeiro aqui, vou colocar meu marcador. E esse primeiro pontinho que eu fiz é o início da quinta carreira. Então, a gente vai fazer da quinta carreira até a carreira número 12, somente pontos baixos, ou seja, ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentar nem diminuir nada. Então, eu vou continuar aqui todas essas minhas carreirinhas, tá? Porque pensando bem, a gente tá nesta parte aqui, então eu vou crescer até esta parte aqui, tá? Quando eu chegar neste pontinho aqui, eu retorno para dar mais explicações a vocês. Bom, cheguei à carreira número 12, completei. Então, eu tiro aqui meu marcador para iniciarmos a carreira número 13. Então, como sempre, a gente faz um ponto baixo, coloca o marcador. Cadê você, menino? Aí. Agora, vamos começar a reduzir, ok? Fazer as diminuições. Então, aqui, ó, a carreira número 13... nós faremos 2 pontos baixos para uma diminuição. Então, ó, para diminuir, em vez de ir para esse, ficar dando laçadinho, ó, eu pulo esse e vou para o seguinte. E já conto como 1. Aí, eu vou fazer o segundo aqui, segundo baixo. E vou pular para reduzir, fazer a diminuição, vou para o seguinte, faço mais 1. Desta forma, gente, faremos 2 baixos, pula 1, 2 baixos, pula 1, e quando chegarmos aqui no marcador, teremos que ter um total de 18 pontos na circunferência. Carreira finalizada. Agora faremos a carreira 14 até a carreira 17 com os mesmos 18 pontos, tá? Um ponto sobre cada ponto, sem aumentar nem diminuir nada. Então, eu vou seguir aqui com as minhas carreirinhas. Quando eu completar a carreira 17, eu retorno. Ok, já tenho minhas 17 carreiras, vamos para a carreira número 18. É a última carreira com diminuição, tá? Então, nós faremos um ponto, como eu já fiz aqui, marquei, pula esse e vai para o seguinte, fazendo a diminuição. Faz um ponto, pula este, faz a diminuição. E desta forma, faremos por toda a carreira. E quando chegarmos aqui no final, teremos um total de 12 pontos na circunferência. Aqui está minha carreira finalizada. E agora faremos 3 carreiras, a número 19, 20 e 21, somente ponto baixo sobre ponto baixo. Portanto, serão os mesmos 12 pontos, tá bom? Então, eu vou terminar aqui as minhas 3 carreirinhas, e quando chegar ao final, galera, vocês podem arrematar e deixar aqui uns 25, 30 centímetros para nós fazermos a costurinha no nosso stitch, tá bom? Vou terminar a minha e já retorno. Bom, pessoal, terminei então as minhas carreiras, finalizei a minha orelhinha, então eu tiro o marcador. E para quem não sabe como arrematar, quando eu falo arrematar, ó, deixa um fiozinho aqui, corta o fio e puxa por completo aqui. Pronto! Já tem, então, as 2 orelhinhas. Lembrem-se, as orelhas não precisa de enchimento, tá bom?
Bom, pessoal, agora que vamos fazer a parte cor-de-rosa, eu digo uma coisa, tá? Há duas formas de se fazer. Uma assim, uma igualzinha à outra, que eu vou ensinar logo após esta partezinha aqui, fazer duas vezes iguais. E a segunda, que uma das orelhinhas tem um corte. Então, ó, vocês optem, se vocês quiserem fazer as duas idênticas, acharem muito difícil, façam do jeito que eu vou ensinar agora. Do contrário, uma das orelhinhas, vocês esperem que ao final, quando eu terminar de ensinar essa aqui, eu vou ensinar novamente como fazer a outra orelhinha que tem um rasguinho na ponta, tá? Do lado de cá. Ok? Combinado? E aqui, o nosso início é um pouquinho diferente, tá? Não é com anel mágico. Então, a gente vai fazer aqui um ponto cego. Ó, presta atenção, tá? Ponto cego. Eu faço assim, passo por debaixo e fecho. Aqui temos um ponto cego, certo? Ajustamos, então, o ponto cego à agulha. Ele a gente não conta como ponto, ok? E vamos fazer, então, 5 correntinhas. 1, ao foco. 2, deixa eu ajustar aqui. Esse foco tá ruim. Olha lá, foco. 3, 4, 5, ok? 5 correntinhas. Na segunda carreira, a gente sobe uma correntinha, como se fosse a sexta, e depois faremos 4 pontos baixos. Combinado? Então, vamos lá. Eu pulo essa, né, porque foi uma, e vou aqui, ó, fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4. Ok? Eu fecho o quarto pontinho aqui da segunda carreira. E a terceira carreira, da mesma forma, a gente sobe uma correntinha e novamente faremos 4 pontos baixos. Então, vamos aqui, deixa eu ver onde estão. 1, 2, 3. Opa. Eu peguei errado, ó. Tem que pegar direitinho, tá vendo? 3, 4. É difícil o comecinho, gente. A quarta carreira, a gente sobe uma correntinha, tá? Neste mesmo ponto aqui, a gente vai fazer um ponto, ou seja, vamos fazer um aumento, tá? Então, a correntinha, eu faço um ponto, mais um ponto de aumento, no mesmo ponto, combinado? Então, aqui eu fiz um aumento, e seguimos, então, até o final, com mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Ou seja, nesta carreira, nós temos 5 pontos, ok? Subimos, então, uma correntinha, viramos o trabalho. E vamos, então, fazer novamente um aumento, começando por um aumento. Então, aqui neste primeiro ponto, faremos 2 pontos nele, 1 mais 1. E seguiremos, então, com todos os pontos baixos, mais 5 pontos. Vamos finalizar esta carreira com um total de 6 pontos. 4. Deixa eu ver, pegar direitinho aqui. 5. E o último pontinho, 6.
subimos uma corrente e vamos fazer, então, estes pontos, que tem um total de 6, estão vendo, ó? A carreira número 6, 7, 8, sem aumentar nem diminuir nada. Então, vamos chegar até a 8ª carreira e eu já retorno. Então, as minhas 8 carreiras, vamos para a carreira número 9 e voltarmos a aumentar aqui. Então, eu subi uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou fazer 2 pontos, um aumento aqui, né? No meu primeiro ponto, ó, primeiro ponto, mais um ponto de aumento. E farei depois mais 6 pontos, dando um total de 7 pontos na carreira. Tá combinado? Finalizei, então, a minha carreira, subo uma correntinha, viro o meu trabalho, e neste ponto aqui, a gente já começa fazendo mais um aumento. Então, teremos 2 pontos neste mesmo ponto. E nos seguintes, faremos um único ponto em cada ponto de base. Então, esta carreira número 10 terá um total de 8 pontos até a outra extremidade. Completei, então, as minhas 10 carreirinhas com os aumentos, tá vendo? Ó, já tá dando uma diagonalzinha assim, ó, dando um formato. Então, a carreira 11, 12 e 13, a gente vai sempre iniciar, ó, com uma correntinha, virar o trabalho e fazer os mesmos pontos que temos aqui, sem aumentar nada. São 8 pontos nas carreiras 11, 12 e 13, tá bom? Eu vou fazer as minhas e já retorno. Completei, então, as minhas 13 carreiras e a 14ª, novamente, a gente inicia com uma correntinha e vira o trabalho. Só que agora, vamos iniciar as diminuições, tá? Como temos 8 pontos aqui, nós pularemos o primeiro e faremos no segundo um ponto, ou seja, uma diminuição pulando um. Teremos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, contando com este que eu acabei de fazer, teremos um total de 7 pontos. Vamos lá, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6 e 7. É meio difícil esse último pontinho aqui. Subimos, então, uma correntinha, viramos o trabalho. E a carreira número 15, iniciamos novamente com outra diminuição. Então, em vez de 7, teremos que ter 6 pontos. Então, aqui tem que ter 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu pulo esse e vou para esse, ó. 1, já fiz uma diminuição pulando. 2, 3, 4, 5, e como eu pulei aqui, ó, obviamente, vai dar um total de 6, de 6 pontos, certo? Então, vem cá, menino, vamos lá, é meio dificinho. Peguei errado. Vamos lá, pega direitinho aí, tia. Boa. Ok, estamos quase lá. Deixa eu só puxar meu fio aqui. Para a carreira 16, nós subimos outra corrente. Vamos fazer mais uma diminuição. Então, teremos que ter 5 pontos aqui. Eu pulo esse e vou... Peraí, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Se eu pulo, então, eu venho para esse. Aqui. 1... Tem que ter um total de 5. Então, vamos lá. 2, 3, 4 e 5. Opa, peguei errado. Olha lá, bonitinho. E a última carreira, então, número 17, teremos que finalizar com 4 pontinhos aqui. Então, novamente, eu pulo este ponto, vou para este, faço um baixo, 2,
3 e 4. Opa, peguei errado. Deu uma laçada errada aqui na agulha. Vamos lá, bonitinho, quarto ponto. Vamos finalizar esta parte da orelhinha e já vamos arrematar, deixando um fiozinho aqui para costurarmos. Enfim, duas partes prontas para colocarmos nas duas orelhinhas. Prontinho. O que mais que tá faltando, hein? Bom, pessoal, para fazermos então a orelhinha que tem a dobrinha aqui, que é como se fosse uma abertura, então a gente vai fazer igual até a carreira número 11, tá? Então eu vou retornar aqui. Vamos fazer igualmente até a carreira número 11. Aqui. Certo? Então, como eu tinha dito antes, a outra orelhinha, ela tem um cortezinho aqui. Então, na outra orelha, a carreira 11, 12 e 13 eram os mesmos 8 pontos. Sim, faremos os mesmos 8 pontos com uma pequena diferença, tá? Os primeiros 4 pontos a gente faz na orelhinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Para ter o cortezinho, aqui, ó, com esses 4, nós vamos subir 4 correntinhas. 2, 3, 4. Ok? Continuamos, então, tendo os mesmos 8 pontos, só que vai dar para fazer o cortezinho. Subimos, então, uma correntinha para voltarmos os 8 pontos. Então, esta carreira que eu fiz foi a número 12 e agora farei a número 13, que também são os 8 pontos. Aí, a gente puxa bem aqui e voltamos pegando essas 4 correntinhas, fazendo ponto baixo. 1, 2, 3, cadê aqui? 4. E retornamos pegando os outros 4 que já estavam na orelhinha. Mais 1, 2, 3 e 4. Desta forma, eu fiz igual até a carreira número 13, né? Somente os 8 pontos, porém já tenho aqui o meu cortezinho. E a partir da carreira 14 até a carreira 17, faremos do mesmo jeito que eu ensinei anteriormente, tá? Então, sobe uma correntinha, a 14 a gente faz uma diminuição, pula aqui, vem pra cá, segue até o final, e aí é só seguir o mesmo procedimento até a carreira 17, chegando a um total de 4 pontinhos aqui em cima, tá bom? Eu vou finalizar minha orelhinha aqui e já retorno. Desta forma, então, teremos as duas orelhinhas do Stitch, uma com a parte rosada normal e a outra com a parte rosada com o cortezinho aqui, tá bom? Bom, pessoal, vamos iniciar, então, o rabinho do nosso Stitch, que para variar, a mesma rotina. Começa sempre com anel mágico, dá um pontinho aqui para fixar e coloca 6 pontos no anel. Começando por esse, a contar 1, 6. A gente fecha o anel e colocando, então, o marcador. A segunda carreira, como sempre, são 6 aumentos, portanto, 2 pontos em cada ponto de base. Eu já comecei com 1, vou fazer mais 1, já faço o aumento. E assim eu vou fazendo 2, 2, 2, 2, até chegar aqui ao marcador e terei 2 pontos em cada ponto, dando um total de 12 na rodada.
Segunda carreira finalizada, farei então a carreira número 3 e número 4, somente ponto baixo sobre ponto baixo, ou seja, duas carreiras com 12 pontos cada carreira. Completei minhas 4 carreirinhas, vamos tirar o nosso marcador daqui. Rabinho do nosso stitch está pronto, vamos deixar um fiozinho aqui para a costura e vamos partir para a próxima parte. Pessoal, assim como o nosso Yoshi tem um detalhe aqui na barriga, tá vendo, ó? Que é branquinho. Na verdade, nós fizemos ele todo verde, porém, a parte nós fizemos esse detalhe aqui. O nosso Stitch também tem um detalhe na barriguinha, que é isso aqui, ó. Quase isso, tá? Então, ó, como eu disse para vocês, tradicionalmente falando, vocês vão fazer um círculo igual a esse, começando com o anel mágico. Na primeira carreira do anel, vocês coloquem 6 pontos. Na segunda carreira, dobrem os pontos, ou seja, 2 pontos para cada ponto de base, dando um total de 12 pontos, tá? A terceira carreira, vocês vão fazer um ponto mais um aumento. Um ponto mais um aumento, dando um total de 18 pontos. A quarta carreira, vocês vão fazer vocês vão fazer 2 pontos baixos para um aumento, a circunferência inteira, dando um total de 24 pontos. Até a quinta carreira, que vocês vão fazer 3 pontos baixos e um aumento, dando um total de 30. Portanto, façam essas circunferência, tá? Cheguem até os 30 pontos, eu vou fazer o meu e já retorno com vocês. Para finalizar, então, a nossa barriguinha, as carreiras 6 e 7 serão com os mesmos 30 pontos na circunferência, ou seja, sem aumentar nem diminuir nada. Então, eu coloco aqui meu marcador, vou fazer 2 carreirinhas com os mesmos pontos e já retorno. Completei, então, todas as carreiras até a número 7 da barriguinha do nosso Stitch. E agora, vamos arrematar com uma boa quantidade de fio, mais ou menos uns 40 centímetros, para usarmos para costurar na barriguinha dele, tá? Então, a gente vai encher aqui de fibra e futuramente vamos costurar e aplicar. Para arrematar, como vocês sabem, é só puxar o fio. Uhul! Tá bom? Vamos para a próxima parte? Bom, pessoal, para fazermos os olhos, nós vamos dividir em 2 partes, tá? Da mesma cor da barriga, a gente vai fazer esse círculo aqui, tá? E depois a pupila do nosso Stitch em preto. Então, a parte em preto e a parte em verde, até a segunda carreira, são iguais, ok? Ou seja, a primeira carreira é o anel mágico com 6 pontinhos, e a segunda carreira são os aumentos de 2 em 2, chegando a 12 pontos, que é exatamente o preto, tá? Na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento, dando um total de 18 pontos. E a quarta carreira, faremos 2 pontos baixos para um aumento, 2 baixos para um aumento, dando um total de 24 pontos. Sendo que a última e quinta carreira são somente os 24 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Vocês vão fazer 2 vezes os olhinhos, tanto a pupila quanto esta parte aqui, tá? Aliás, eu recomendo vocês que essa sequência, vocês podem reparar que é tudo tabuada de 6, né? 6, 12, 18, 24 e assim vai indo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer o meu segundo olhinho, vocês façam 2 vezes, tá bom? E eu já retorno. Bom, pessoal, cá estou eu, já fiz os 2 olhinhos, já coloquei as pupilas, ainda não costurei. Eu vou guardar, porque faltam só algumas partezinhas para a gente começar a montar o nosso Stitch. Bom, pessoal, para fazermos, então, o narizinho do nosso Stitch, para variar a mesma sequência, tá? Só que até a terceira carreira. Então, a gente vai fazer o anel mágico com 6 pontos no anel, fecha o anel, faz a segunda carreira com 6 aumentos, ou seja, 2 pontos para cada ponto de base, dando um total de 12 pontos. E na terceira carreira, faremos o mesmo aumento, um ponto,
um aumento, um ponto, um aumento. O aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, dando um total de 18 pontos na circunferência. Agora, a carreira 4 e a carreira 5, nós faremos somente ponto baixo sobre ponto baixo. Portanto, os mesmos 18 pontos, tá? A carreira 4 e depois a carreira 5 também, tá bom? 2 carreirinhas só com esses 18 pontos e eu já retorno. Completei, então, as minhas 5 carreirinhas e vou finalizar o narizinho do nosso stitch, tá? Vamos deixar aqui uma quantidade de fio para podermos costurar. Já dou a arrematada aqui, tiro o meu marcador. E aqui está o formato, aqui está o formato do nariz, tá? É bem assim mesmo, ok? Vamos para a próxima parte? Bom, pessoal, como eu tinha feito os pezinhos do nosso stitch, agora nós precisamos dar o detalhe final, que são as solinhas do pé, né, de cada pezinho. Então, aqui eu já deixei uma pronta, nós iremos costurar desta forma, tá? Para dar um detalhezinho mais bonitinho. Então, como fazer essa parte? Nós vamos fazer a primeira e a segunda carreira tradicionalmente, ou seja, um anel mágico com 6 pontos, e na segunda carreira faremos 6 aumentos, dando um total de 12 pontos na circunferência. E a terceira e última carreira, nós faremos somente os 12 pontos que temos aqui, ou seja, um ponto para cada ponto de base, dando um total de 12 pontos na circunferência, tá? Então, eu vou finalizar aqui, fazer um pontinho baixo para cada ponto. E quando eu chegar no marcador, eu simplesmente vou arrematar. Aí, arrematando, ó, ele vai ficar deste tamanho aqui. Teremos 2, façam vocês 2 também, tá? O meu eu tô fazendo aqui, vai ficar bonitinho. Ainda tá pequenininho, tem que fazer a última carreira. Tá bom? Esse aqui, então, é um dos detalhes que estava faltando para os pezinhos do Stitch. Pessoal, não foi fácil pegar essa receita, não. Montar tudinho pra vocês, mas, ó, depois a compensação é ótima, né? Vamos lá, então. Já fizemos, então, todas as partes. Aqui as orelhinhas. Este aqui é o rabinho. Aqui a barriguinha, com aquele detalhe. Aqui a cabeça. Aqui é o nariz. As mãozinhas, os pezinhos e as solas dos pés. Bom, bora costurar. Vamos montar, então? Bom, pessoal, iniciando a montagem, então... Como vocês podem ter percebido, tanto a cabecinha quanto a barriguinha, o corpinho do Stitch, finalizamos com os mesmos 24 pontos. Tem 24 aqui, 24 aqui. Portanto, nós vamos unir ponto a ponto, tá? O mesmo ponto com cada um, deixando, ó, o finalzinho, tá? Só que, ó, eu começo passando por trás aqui. Não é para pegar você, menino, sai daí. Vem cá. Pro nozinho desaparecer. E aí, ó, com muita cautela, a gente vai indo ponto a ponto. Aqui, junto bem e pego de cima. Opa, saiu da agulha. Aí, eu vejo direitinho aqui, pego neste. E vou circulando por toda a cabecinha e a barriguinha ao mesmo tempo, ponto a ponto. Ok? Eu vou terminar aqui, então, a junção das duas peças e já retorno. Temos já o corpinho costurado com a cabecinha. E agora, nós vamos colocar a barriguinha do nosso Stitch. Tem que ser assim, ó, bem encostadinho, esta parte da barriga com esta parte da cabecinha, tá? Então, por questão de segurança, eu coloco aqui alguns alfinetinhos. Coloquei aqui os alfinetes
E agora a gente tem que pregar, ó, esta parte aqui bem próximo da cabecinha, tá? Então, eu passo aqui pra trás o fio. E vou pegar o pontinho aqui, ó. Pra ficar o mais próximo possível da cabeça. E vou circulando toda a barriguinha, dando preferência aqui, ó, a essa parte da cabeça, que tem que ficar bem grudadinha, tá? Então, aí eu vou e, ó, opa, aqui, passo pra este aqui, puxo bem, aqui, e volto pra cá. Opa, tá meio complicado aqui, aí. Então, isso aqui já tá grudadinho bem na parte da cabeça. A partir de agora, então, eu vou fazendo a circunferência normalmente, tá? Então, ó, o pontinho tá aqui, eu pego um ponto logo atrás dele. Aqui. E aí, eu venho pra cá. Volto pro verdinho. E pego logo atrás dele. E a minha gatinha xereta está chamando a atenção da Troia. Bom, pessoal, eu vou terminar minha costura aqui, vocês terminem a de vocês e eu já retorno. Então, toda a circunferência da barriguinha. E agora, vamos finalizar, então, arrematando a costura. Vamos dar um nozinho aqui. E exatamente aqui onde temos o nó, ó, a gente aperta bem. E exatamente aqui, ó, a gente joga pra trás e perdemos o fio em algum lugar. Puxa bem, pra ele desaparecer. Vamos pegar a tesourinha e o cortamos. Muito bem. Cá estamos nós com a cabecinha, corpinho e barriguinha prontas. Vamos continuar, então? Uma vez, então, que o nosso stitch esteja costuradinho, o próximo passo é colocarmos os bracinhos dele, tá? Só que antes da gente colocar os bracinhos assim, ó, vamos prestar atenção numa coisa. Vamos, então, fazer as garras. Ajustar a câmera aqui. Então, aqui com o fio preto, eu coloco aqui no centro, ó. E vou até aqui, pra vocês verem, ó. Aqui, para fazer a primeira garra, não, coloquei errado. Aí. E eu puxo, ó, cuidado com esse fio para a costura. Eu puxo de uma forma que o fio preto desapareça com o nozinho ali. Pronto, sumiu. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. No mesmo lugar que eu tava, eu subo aqui, tá vendo? Só que, vamos lá, cadê? Eu diminui bem para vocês entenderem a forma da garra, tá? Eu vou e, ó, passo no centro. Aí eu puxo, aí. E como a garra ficou um pouquinho aberta, ó, se não ficar muito aberta, nem precisa, tá? Mas eu vou fazer novamente para me garantir de que ela vai ficar bem bem pretinha, tá? Bem firme mesmo. Então, da mesma forma, eu faço assim e aqui eu dou uma laçadinha. Muito bem, tá? Garra presa, então. Uma vez que tem um nó aqui, eu volto nele mesmo e vou ao lado. Aqui. Indo ao lado, no mesmo ponto onde eu fui, eu vou e desço na altura onde eu fiz a outra garra, tá vendo? Só que o ponto não se perde, porque, ó, eu dou essa laçadinha aqui e assim, desta forma, eu prendo. E como aqui eu fiz 2 vezes, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, eu puxo e dou a minha laçada. Aperta bem, tem que ficar bem no centrinho, não... Opa!
Não pode acontecer isso aqui, ó, gente. Tá vendo? Isso aqui não pode. Então, vou desfazer, porque não ficou bem. Vamos puxar direitinho. Vem pra cá, menino. Isso acontece, galera, até com quem tá ensinando. É nesta laçada, achei. É esta laçada que eu puxo. Aí, tá vendo? E aqui, ó, neste mesmo ponto, então, eu vou pro lado. Aqui. E vou subir, então, a terceira garrinha da mão. Aqui. Puxo. E dou a minha laçadinha aqui, sem pegar no azul. Vamos fazer com cuidadinho, pra não acontecer de novo a mesma coisa, tá vendo? Então, ó, tá vendo? Tava assim, né? Tem que fazer assim e, ó, no mesmo ponto onde ele finaliza aqui, eu volto e dou a minha laçadinha final aí, ó. Pronto. Combinado? Uma vez estando aqui, então, eu volto nele e vou aqui pra baixo. Tá? Fiz aqui as minhas 3 garrinhas. E agora eu vou dar o meu nozinho básico. Aqui. Eu puxo. Dei um nozinho aqui embaixo. Bem apertadinho. No mesmo buraquinho, ó. Vou por dentro. E perco o fio. Muito bem. Aqui a gente arremata. E vamos preparar, então, as garrinhas da outra mãozinha, tá bom? A partir do momento, então, que temos as duas patinhas com garras, então, nós vamos para a parte superior aqui. Vamos costurar desta forma, tá? Então, eu tô aqui. Pego aqui o pontinho. Vamos lá, quero mostrar direitinho, ó, o foco. Passo por trás, ó, não dá pra ver. E vou ponto a ponto, alinhavando de um lado para o outro. A diferença é que quando eu chegar aqui no finalzinho, eu não vou arrematar. Eu vou usar esta mesma linha, do jeito que eu tô colocando aqui, para aplicar no nosso stitch. Finalizo, então, com o pontinho para trás, tá vendo? Aí, ó, eu pego aqui o meu stitch. E esta aqui, tem que prestar atenção, garrinha para frente, tá? Então, exatamente aqui, ó, nesta parte, mais ou menos 2 carreirinhas abaixo do pescoço, eu começo, então, a costurar o meu stitch. E volto. Opa, vem cá, menino. Aqui. Vou pro próximo. Ter paciência, galera. Pego ali atrás, ó. E aí, eu venho aqui pra frente. Opa, vem cá, menino. Tá difícil esse. Aí. É difícil costurar na frente da câmera, viu? O bichinho lá do outro lado. Puxa aqui. Aqui. Traz pra frente.
Aqui, ó, eu vou arrematar. Opa, saiu da linha, saiu da agulha. Falha técnica. Aí, ó, aqui, eu vou ir junto aqui, ó. O máximo que eu posso. Opa, sem laçar o bracinho. Tá vendo que tá bem juntinho? Ok. Dessa parte aqui, eu pego alguns pontinhos aqui. Bracinho. Prego aqui. Aí eu vou pra trás. Dou mais uma apertadinha aqui. Tá vendo? E aí, ó, eu jogo aqui pra este lado, dentro do bracinho. Por dentro, neste pontinho aqui, ó. E, ó, vou aparecer lá do outro lado. E prender também. Vamos lá. Puxar bem, ó. Puxei bem aqui, tá vendo? Tá bem preso. E eu vou fazer o mesmo do lado de cá. Pro bracinho não ficar meio que voador, entendeu? Pra ele ficar mais grudadinho aqui no corpo. Então, a gente prende aqui de novo. Aqui. Aqui. Aqui mesmo eu dou um nozinho para finalizar. E exatamente onde está o nó, eu desço e perco para baixo. Em algum lugar, puxo bem. Vou arrematar e pregar o outro bracinho. Vocês façam o mesmo, tá bom? Prestem atenção pro outro bracinho ficar com as garrinhas pra cima, tá? Eu vou costurar o meu e já retorno. Da mesma forma que eu ensinei a fazer as garrinhas dos bracinhos, vocês vão bordar aqui nos pezinhos, que fique bem na frente. Vão aplicar a solinha aqui bem no centrinho onde tá o anel mágico. Façam o mesmo nos dois pezinhos, tá? E aqui, ó, antes da gente colocar, então, no nosso stitch, a gente vai ter que fechar aqui como se fosse um anel mágico, tá? Então, como é que se faz isso? Eu vou indo, ó, aqui e aqui. Vou circular aqui e fechar aos poucos, tá? Vou no próximo ponto. Vou fechando de pouquinho em pouquinho. Pego este... Pego este, vou apertando, e o anel mágico vai se formando. Vendo? Bem apertadinho. E agora, gente, em vez da gente arrematar, a gente vai ver, esse pezinho vai ser qual? Se for o da direita, o que que a gente faz? Aqui, ó, a gente enfia aqui no meio e joga aqui pra direita, ó, onde a gente vai costurar, tá? Deixa aqui bem achatadinho. E aqui, ó, ele vai ficar exatamente desta forma. Tá vendo? Ó, a linha já tá encostadinha no corpo. O pezinho, ó, tem que ficar no mesmo nível do bumbum. Vamos descer um pouquinho mais. No mesmo, ó, a linha aqui do braço com a linha do bumbum. Tá vendo? Ops, caiu. Escapuliu, tá vendo? Ó? A linha do braço com a linha do bumbum. Porque assim a gente garante que ele vai ficar sentadinho. E as garrinhas, ó, pra cima, não deixem para um lado nem pro outro, tá? Pra cima a garrinha. Então, ó, agora que a gente tá com o anel mágico, vamos começar então a aplicar aqui no corpinho, tá? Opa, vem cá, menino. Vamos costurar assim. Aqui a gente pega novamente. Mais um pouquinho.
Damos uma verificada se as garras estão para cima. Pega aqui novamente. Aqui. Ficando fixo, tá vendo, ó? Então, vamos ver até onde vai. Pega aqui e joga pra cá. Porque agora eu vou costurar a parte interna aqui, perto da barriguinha. Só que pegando só onde tem azul e não no verde. Prestando atenção pra deixar a garra pra cima, tá? Tem que estar nivelado. Então, agora a gente pega aqui, a barriguinha, puxa e pega aqui da perninha. É um pouquinho mais delicado, mas nada como deixar mais bonitinho, né? Bem, quando a gente chega no final, é sempre a melhor parte, né? Então, eu vou terminar aqui, colocar meu outro pezinho e já retorno, tá bom? Pessoal, uma vez que as duas perninhas já estão colocadas, já tá equilibrado, a gente, ó, bem aqui, exatamente onde, no centro aqui das duas perninhas e no centro aqui da parte de trás da cabecinha, a gente coloca um pouquinho de fibra e colocamos o rabinho da mesma forma que eu ensinei vocês a costurarem, porque o rabinho, ó, vai dar um apoio, opa, para ele sentar e não cair para trás, tá vendo, ó? E sem o rabinho, isso daí, a tendência é cair mesmo. Então, vamos costurar o rabinho da mesma forma que a gente aprendeu a costurar as perninhas e os braços, tá? Então, eu coloco aqui, aliás, a parte do nó, eu deixei bem aqui embaixo, tá vendo? Alinhado com o anel mágico no início do corpo, né? E aí, eu vou e pego aqui, sem deixar a fibra aparecer, tomando esse cuidado. Ó, já enganchou aqui no braço, é difícil costurar depois da câmera, do lado de lá da câmera. E, ó, saiu da agulha, gente. Sério, costurar pro lado de lá da câmera é o ó do borogodó. Mas vamos lá, vou dar mais uns pontinhos pra vocês verem, ó. Então, eu tô aqui no azul escuro, vou aqui pro azul claro. Fazer o mais escondidinho possível, tá? E volto para azul escuro no ponto de dentro, ok? Dessa forma, a gente contorna, verificando sempre se ele tá no centro, redondinho, ok? Para dar o equilíbrio, então, na hora dele se sentar. Eu vou terminar o meu rabinho aqui e já volto. Bom, pessoal, vamos fazer então a parte das orelhinhas. Uma eu já deixei pronta. Tá? Já tá costuradinha, pronta para ser aplicada. E esta aqui, ó, vocês vão costurar da mesma forma aqui, só fazendo o contorninho, tá? E aqui, ó, vocês apliquem desta forma, as duas, tá? Deixando duas carreirinhas aqui, dentro da volta, pegando esta lateral aqui. E aí, quando chegar nesta parte, ó, essa daqui é a orelhinha esquerda, tá? Então, quando chegar nesta parte aqui, vocês dão continuidade pelo lado de cá, ó. Então, tá lá no azul, pego aqui o rosa. Pego o rosa e uma parte do azul do lado de lá. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui. Meio escondidinho. Porque ele tem que ficar um pouquinho aberto assim, ó, tá? Tendo esse orifício. Quem fez sem o orifício, costure as duas orelhinhas iguais. Só que o Stitch, ele tem mesmo esta falhazinha aqui, ó. Tá vendo? Essa dobrinha no cor-de-rosa, né? Então, a gente tem que... Eu, pelo menos, gosto de fazer o mais próximo da perfeição possível. Perfeito a gente não é, né? Mas o mais correto possível é sempre bom. Pelo menos para ensinar. Tá? Então, eu vou continuar aqui e já retorno, tá? É só finalizar
E pronto. Bom, uma vez então que esta orelhinha já tá costurada também, vamos aprender como é que fazemos esta parte côncava aqui, com esta orelhinha aqui, tá? Então, na ponta, opa, me escapuliu, colocamos novamente a agulha. E a gente começa assim, ó. Aqui tá o nó, a gente põe o nó pra trás. Sim. E vamos alinhavando, ó, pegando essas duas partes. Vocês podem observar que não tem enchimento Eu não pus fibra na orelha não, tá? A orelhinha não pode pôr fibra, senão ele perde o formato correto. Então, eu vou fechando aqui todos os pontinhos até chegar na outra extremidade. Vem cá, menino. Ok. Uma vez que eu cheguei aqui, tá? A gente vai dobrar exatamente na metade, assim, tá vendo? E vamos passando por aqui, ele dobradinho, ó, tem que estar reto aqui também, tá? Então, dobradinho aqui, a gente pega estes daqui e vamos subir mais ou menos 3 a 4 pontinhos, tá? Então, eu tô aqui já indo no terceiro, já tô alcançando a cor rosa e vou pro quarto ponto. Pegando só a parte azul, tá vendo? Ó, já tá dando o formatinho, né? Só que assim, ó, não basta. Então, a gente vai voltar dando os pontos até a parte inferior novamente. Pra deixar bem, bem fechadinho. E esse fio, ó, no final, não vamos arrematar não, porque vamos usar esse fio para podermos costurar na cabecinha, combinado? Então, eu vou passar aqui meu último. Opa. E vou deixar pro lado de lá, já que este aqui, ó, é a orelha esquerda. Então, o fio tem que terminar do lado de cá, onde vem a cabecinha. Vamos ver aqui. Ai, caiu. Ai, que bonitinho. Já tá com o rabinho. Assim. Tá vendo? Vamos colocar assim. Já tá dando um formato, né? Vamos aprender, então, como colocar a orelhinha no stitch. Então, vocês podem ver que esta aqui eu já preguei. Ela tá exatamente alinhada aqui onde tá o bracinho, certo? E aí, ó, ela fica retinha aqui. Vocês, por favor, apoiem de uma forma para ver se ele não vai cair, porque como é uma orelha grande, pode dar tendência de cair. Então, prestem muita atenção quando forem aplicar o rabinho nele, tá? Para ter certeza absoluta de que ele não cai. Para aplicar as orelhinhas, então, aqui, ó, alinhei também. Tá certinho aqui com o braço. Então, a gente vai aplicar costurando somente a parte azul, tá? Então, eu já deixei preso aqui. E eu vou pegar aqui. E aí, eu pego o azul aqui. Ó, peguei errado. Aí, eu pego aqui do rostinho. E dou uma verificada, ó, se ela tá ficando retinha, ó, ó, ó. Tem que ficar retinha pra frente, tá? Não pode fazer isso, não. Pra frente. Então, pra ficar pra frente, a gente tem que prender um pouco mais, tá vendo? Ó, aqui eu prendi mais ou menos um tanto assim, ó. 3 centímetros, tá? Então, cá estou eu no rostinho, vou pegar aqui no azul de novo. Agora sim, já tá ficando melhor. E aqui eu já vou começando a contornar a parte lateral da orelha
na cabecinha. Prender bem aqui. Verifica se tá certinho. Aí, ó. Vamos ver. Tá certinho, né? Aí. Bom, bom, bom. E agora a gente começa a prender a parte de trás da mesma forma, sempre verificando o equilíbrio do animal quando sentadinho, tá? Então, vamos finalizar aqui. Essa é a melhor parte, né? Pode dar trabalho, mas montar é tudo de bom. Eu amo. Aí. Dar um último pontinho aqui, para me garantir. E aqui na parte de baixo, então, vamos ver se tá certinho. Ok, paralelos. Então, aqui a gente finaliza da seguinte maneira. Volta pro corpinho aqui, cabecinha. Aperta bem. E como sempre, daremos um nozinho na parte escondidinha. E vamos perder o nó. Exatamente onde ele tá, a gente coloca a agulha ali e leva para qualquer parte da cabeça, para o nozinho entrar e desaparecer. Aí. E aqui, então, eu pego a tesoura e corto. Prontinho. Quase lá, queridos. Falta muito pouco para a gente terminar nosso stitch. Chegamos, então, na hora de aplicarmos os olhinhos do nosso stitch. Então, ó, a parte onde vocês tem para costurar, onde tem o fio, deixem para baixo, tá? Aqui de um lado, aqui do outro, ok? Deixem para baixo. Eu já vou explicar por quê. Aqui vocês coloquem 2 carreirinhas, aqui uma de distância, aqui uma de distância e uma de distância, tá? Centralizem bem, ok? Aqui com o anel mágico. E vamos começar a costurar, então. Por que a gente coloca o fio da costura aqui embaixo? Porque esta parte do stitch aqui, nos olhos, é reta, quando que aqui é arredondada, tá? Então, a gente tem que aplicar de uma forma que fique retinho nele. Então, eu vou voltar este ponto aqui, porque o nozinho tá pra fora, né? Então, eu vou voltar aqui pra ter certeza que vai pegar reto esta parte, tá? E vou prestar muita atenção pra ficar retinho aqui nesta carreira. Então, vamos lá. Prestem atenção, porque vai ter que fazer no outro olhinho da mesma forma. Combinado? Então, aqui eu volto nele. Aqui. Opa, o fio tá escapando. Vou retinho no próximo ponto. Verifico aqui. Onde ele vai ficar retinho é aqui, ó. Eu tenho que garantir que fique bem retinho essa parte. Tá vendo? Já tá retinho. E agora, então, eu começo a subir arredondado, circulando e tirando os alfinetes, conforme eu não vou mais precisando. Tá? Vamos fazer por toda a volta, então, da forma como eu ensinei vocês, nos 2 olhinhos, e eu já retorno. Bom, pessoal, então, aqui, ó, eu tirei o centro, apliquei o narizinho dele, tá vendo, ó? Bem aqui na linha de baixo, no centro dos olhinhos, tá aplicado. E agora, então, vamos colocar as pupilas, tá? Só que antes da gente aplicar as pupilas, precisamos fazer esse brilhozinho aqui do olho, tá? Que eu já fiz em um. Então, vamos ver como é que fazemos no outro. Então, vamos lá. Se um olhinho tá assim,
E o brilho vai estar virado para lá, o outro olhinho vai estar assim, portanto, o brilho tem que estar lá também, tá? Então, tem que ficar aqui. Então, ó, com um fiozinho de lã branquinha ou de linha, se você estiver usando, coloquem aqui, deixa eu ver qual é o lado certo. O lado certo é este. Então, por trás aqui, a gente já sabe que tem que ser neste cantinho aqui. Vamos ver, conferir se é isso mesmo. Eu dei até um nozinho aqui atrás, ó. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Aí a tia vai, ó, aqui, dá uma vez. Mais uma. Mesmo lugar, tá? Pra deixar gorduchinha. Vamos ver se já tá proporcional a essa, ó. Estão iguais? Perfeito, né? Então, aí, ó, no mesmo pontinho de início, volto pra trás, vamos ver se tá igualzinha. Iguais, olha lá. Perfeito. E aqui, ó, eu dou um nó bem apertadinho. Isso aqui não tem importância não, tá? Porque a gente vai costurar o olhinho no stitch e esse problema aqui não vai aparecer não. Então, a gente dá um nó bem apertadinho e finalizamos aqui com a tesourinha. E aí, isso aqui vai ficar assim, pra dentro. Então, agora, vamos aplicar o olhinho. A gente tem que deixar aqui os olhinhos na posição correta. Cadê meus alfinetes? Aqui. Então, vamos lá. Eu falei que um brilho de olho. Ó, linha branca tem que ficar pra dentro, tá? Então, vamos lá. Se eu quero o brilho dele pro lado direito, embaixo, vou colocar este aqui assim, um alfinete. Ó, menino. Pronto. O outro, então, vamos colocar aqui, na mesma posição, tá vendo, ó? Aqui, e eu quero um olhinho pra cá e o outro pra lá, tá vendo? Então, fica um pouquinho distante, porém na mesma altura aqui. Então, aqui embaixo tem que subir um pouquinho. E aí, eu prendo. Que brilho, iluminação, tem que ser no mesmo lugar. Então, se tá brilhando, se tá batendo a luz assim, aqui da mesma forma tem que ficar, tá? E agora, então, vamos costurar. Bom, com o nosso queridinho quase pronto, faltam pouquíssimos detalhes, tá? Então, a gente vai pegar aqui um fio duplo. Vamos ver aqui. Fio duplo com nó na ponta, tá? E vamos fazer as sobrancelhas dele, tá? Mais ou menos até aqui na orelha, tá? Começando daqui até aqui da orelhinha. Então, como é que eu faço? Eu vou entrar por uma parte aqui de trás, ó. E pro início que eu quero a sobrancelha. Exatamente aqui. Então, eu puxo. Tomo cuidado aqui. Pra linha ficar paralela, né? Vamos lá, puxa direitinho pra não embaralhar. E, ó, puxo com mais força até sumir o nozinho, tá vendo? Pronto, ele já ficou preso na fibra. Então, agora, vou deixar paralelo aqui a ponta também, tudo certinho. É, o bichinho tá ficando pesadinho. Tá, que a gente vai fazer assim, ó. Vem pra cá. Vai dois pra lá. Ele é duplo.
Então, tomar cuidado para não dar nó. Vamos fazer todo o contorno. Ver se tá puxando bem. Ó, o fio é longo, vocês vão entender já já por quê, tá? Aqui. Agora vamos pra cá. Não, muito largo, pra cá. Entra antes, aí, bonitinho. Prendo no meu dedo. Faz parte, vamos puxar direitinho aqui pra não ficar salsa feia. É, gente, mínimos detalhes fazem a diferença. Vamos lá, ó lá, ó lá. Troia sentindo o cheirinho da xereta, né, Troia? Tá sentindo o cheiro da gatinha, nenê? Hein? Deixa eu ver. Ela tá aí, nem aí pro Stitch, viu, gente? Ela tá prestando atenção, sabe que tem filhote de gato do outro lado. Bom, bora pra aula, gente. Então vamos lá, aproveitar que eu tô com a linha de aumento, a câmera de aumento. Se vocês prestam atenção melhor aqui. Vamos lá, aí. Vendo? Tô dando uma contornadinha. E aí tem que ir justamente onde tava ali, ó. Aqui, deixa eu diminuir essa câmera. Pronto. Vendo, ó? Vai contornando, fazendo a sobrancelha até aqui. Na altura do rosa. Tá vendo? Aqui. Pra ver, bonitinho. Ok. Só que aqui, quando eu colocar a agulha neste cantinho aqui, eu vou finalizar a sobrancelha e vou colocar bem aqui no centrinho do nariz. Deixa eu ver. Aqui. Tem que achar... Opa! O centrinho do nariz, vamos, bonitinho. Deixa eu ver. Onde tá? Não. É aqui. Não. Tia tá se lascando aí. Achei. Então, vamos puxar com cuidado. Bonitinho os dois fios. Pra não ficar emaranhado. Aí agora vocês me perguntam, por que o centro do nariz, tia? Porque a gente tem que fazer a boquinha, né? E a boquinha do Stitch, ó, é só um tracinho pra baixo. Tá? Vamos ver, tá no centro do nariz? É isso. Tem que verificar. Acho que tá, né? Então, vamos lá. No centrinho do nariz. E aí, ó, a gente já volta pra altura onde tá esta sobrancelha. A gente vai voltar pro lado de cá do olhinho. Mesmo ponto, vamos ver. Deixa eu ver, tá na altura? Certo. Aqui mesmo. Então, puxamos, vamos ficar de olho aqui na boquinha. Pra ver se ele fica bonitinho. Ele tem um tracinho só de boca, tá? E aqui a gente continua, então, a nossa sobrancelha, fazendo o lado de cá, terminando, ó, no cor-de-rosa do lado de cá. Combinado? Sobrancelhas, então, finalizadas. Vamos ao detalhe do cabelinho do nosso Stitch. Então, eu cortei aqui 5 fiozinhos, tá? Eles têm mais ou menos, deixa eu ver, 7 centímetros. Óbvio que eu não vou usar desse tamanho, mas a gente vai fazer o seguinte, depois a gente corta pra deixar bonitinho, né? Eu dobro em 2, com a agulha aqui de crochê. Eu vou aqui bem no anel mágico, no centrinho. Aqui. Opa, pega. Nossa, difícil carregar aqui o negócio.
Pego aqui, puxo. Aqui, vem cá. E passo esses dois pra dentro. Pronto. Já temos o primeiro cabelinho aplicado. Vamos colocar mais os outros 4, dobrando da mesma forma. Com a agulha de crochê novamente, vamos aqui ao centro. No anel mágico, vocês podem aplicar mais cabelinhos se quiserem. Eu vou colocar só 5, tá? Eu puxo aqui, de uma forma que dê aqui a argolinha, e passo os 2 fios por dentro. Pronto, já tenho 4 cabelinhos, 2 aplicados. Vou colocar os outros 3 e já volto. E estamos, então, com o nosso Stitch. Eu acho que o cabelinho dele tá um pouquinho grande. Então, vocês podem deixar grande para pentear, deixar descabelado, ou jogar para trás. Eu já gosto dele mais firmezinho. Então, eu vou cortar mais ou menos nesta altura aqui. E assim, ele fica com o penachinho bonitinho. Pronto. Cá estamos com o nosso Stitch. Você tem alguma coisa para dizer, Stitch? Bom, é o seguinte, né? Receita é meio difícil, entendeu? Porque eu sou um personagem mega famoso. Então, os famosos, quanto mais difícil, mais famoso é, enfim. E é isso, galera. Quer só ver quem vai chamar a vovó, titia, mamãe, madrinha, tudo, e vai aprender essa lição pra ter um eu com vocês aí, entendeu? Super simples, super fácil e eu sou mega simpático. É isso aí, galerinha. Serei mais um participante. Sai, dona Minholeta. Isso, cai todo mundo. Sou eu agora. Eu vou ficar aqui. Pronto. É isso aí, galera. Beijo pra todos vocês e até o próximo... Yoshi, isso, chega perto. Isso, tô olhando pra você. Até a próxima receitinha de amigurumi. Tchau!